E se eu lhe dissesse que neste exato momento você carrega consigo algo mais valioso que ouro, mais poderoso que uma arma e com o potencial de mudar o destino da sua geração? Você pode pensar que estou exagerando, mas a verdade que vou compartilhar hoje é tão antiga quanto o tempo e tão revolucionária que pode transformar sua vida para sempre. Antes de mergulharmos neste mistério, quero que você faça algo por mim. Se você está pronto para destravar um poder que talvez nem soubesse que possuía, comente: "Eu sou o sal", aqui nos comentários, agora mesmo. E confie em mim, você vai querer ficar até o final, porque a revelação que guardei para a conclusão pode ser a chave que você tem procurado. Houve um tempo em que o sal era literalmente o tesouro mais cobiçado da terra. Valia mais do que o ouro. Os soldados romanos recebiam seus salários em sal, daí a palavra salário. Reinos inteiros eram erguidos e caíam pelo comércio de sal. Ele tinha o poder de preservar o que de outra forma apodreceria, purificar o que estava manchado e dar sabor ao que era insípido. Mas muito antes de a humanidade reconhecer seu valor material, Deus já havia declarado seu poder espiritual. E é aqui que a nossa jornada realmente começa. Este sermão não é sobre um simples mineral. É sobre um símbolo divino, um código sagrado que Deus teceu na própria estrutura da nossa fé. A tese principal que quero apresentar hoje é que o sal é muito mais do que um tempero. Ele é um sinal visível da aliança de Deus, um emblema de sua purificação e um instrumento de sua cura. A mensagem central é encapsulada nesta frase que peço que você guarde em seu coração: carregue sal no bolso e observe o que Deus fará. Isso não é um chamado para um ritual supersticioso, mas sim um convite profundo e urgente para redescobrir o que realmente significa viver uma vida salgada para Deus. Juntos, vamos desvendar o poder que se esconde à vista de todos, um poder que o céu está desesperado para que você e eu possamos manifestar na terra. Imagine isso. Você está caminhando pela vida com apenas um pouco de sal guardado no bolso. Não para a sua comida, mas para a sua fé. Não para o corpo, mas para a alma. Porque esse sal não é apenas um mineral, é uma mensagem. Uma mensagem de que Deus ainda preserva, Deus ainda purifica, Deus ainda cura, Deus ainda sela suas promessas. Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versículo 13: "Vós sois o sal da terra. Não que podeis ser, não algum dia. Vós sois agora mesmo." Isso significa que, quando o mundo está apodrecendo com o pecado, você é o poder preservador. Quando a cultura perde o gosto pela verdade, você traz o sabor da justiça de Deus. Quando os corações estão envenenados por amargura e desespero, você é o sal que traz cura. Então, o que aconteceria se você carregasse esse sal, não apenas em símbolo, mas em espírito? O que Deus faria em sua casa, em seu coração, em sua geração, se você caminhasse diariamente com o sal de sua aliança guardado perto de você, assim como os sacerdotes de outrora? Meu amigo, carregue sal no bolso e veja o que Deus fará. No mundo antigo, o sal era mais do que tempero. Era sagrado, era sobrevivência, era aliança, era vida. Muito antes de a ciência moderna explicar seu poder de preservação,
Deus já havia tecido o sal em sua história divina. Quando Deus deu instruções a Moisés para as ofertas no altar, ele não sugeriu sal, ele o exigiu. Em Levítico capítulo 2, versículo 13 declara: toda oferta de tua oblação de cereais temperarás com sal. Não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus em tua oblação de cereais. Com todas as tuas ofertas oferecerás sal. Por quê? Porque o sal representava algo eterno, algo santo, algo inabalável. O sal nunca se deteriora. Ele nunca perde sua essência. E isso é exatamente o que Deus estava nos dizendo sobre sua aliança. Ela é duradoura, é preservadora, é incorruptível. Era a maneira dele dizer: o que eu começo, eu sustento em um mundo que muda, vacila e esquece. Deus nos dá um símbolo que não muda: sal. E então, Jesus, o próprio Filho de Deus, olha para seus seguidores e diz, em Mateus, capítulo 5, versículo 13: vós sois o sal da terra. Você entende o peso disso? Ele não estava chamando você de comum. Ele não estava chamando você de confortável. Ele estava chamando você de consagrado, distinto, santo, necessário. Em um mundo que se afoga na escuridão e na decadência, você é o preservador. Você é o purificador. Você é o portador de uma aliança que nunca pode ser quebrada. Eu acredito com cada fibra do meu ser que Deus está chamando o seu povo de volta ao poder do que o sal significa. Para carregá-lo, não apenas na mão, mas no coração. Não como uma relíquia de religião, mas como um sinal vivo de justiça. Algo acontece quando você carrega sal. As coisas começam a mudar quando você entende o que ele representa. Os milagres de Eliseu não começaram com óleo. Eles começaram com sal, a cura das águas, a quebra de maldições, o selamento de promessas, tudo ligado a esse elemento simples ordenado por Deus. Antes de começar, comente 1. Se você quer mudar o mundo, e se inscreva para mais inspiração. Então, quando digo para carregar sal no bolso e observar o que Deus fará, não estou falando apenas metaforicamente. Estou chamando você a redescobrir algo eterno, porque dentro desse sal está um mistério, um mandato e um milagre esperando para ser revelado. E tudo começa aqui com uma aliança que Deus fez há muito tempo. Vamos começar onde Deus revelou pela primeira vez seu significado sagrado. Vamos olhar o que realmente significa ser salgado pela aliança de Deus. No Antigo Testamento, Deus falou não apenas por meio de trovões e fogo, mas por meio de símbolos, sinais divinos que carregavam verdades eternas. E um dos símbolos mais negligenciados, mas mais poderosos, era o sal. Não apenas para sabor, não apenas para comida, mas para aliança, um acordo santo entre Deus e o homem. Um vínculo inquebrável, selado pela mão do Todo-Poderoso. Em Levítico, capítulo 2, versículo 13, Deus declara: toda oferta de tua oblação de cereais temperarás com sal. Com todas as tuas ofertas oferecerás sal. Por que sal? Porque o sal não apodrece, ele não se estraga, é incorruptível. Deus estava dizendo: minha aliança não é como a dos homens. Minha promessa não desvanece. Minha palavra não pode morrer. Você vê no antigo Israel, quando duas partes entravam em aliança, seja entre homens ou com Deus,
elas trocavam sal. O sal era colocado em uma bolsa compartilhada. E a partir daquele momento, o que era seu era deles e o que era deles era seu. Essa troca dizia que o acordo estava preservado. Esse vínculo era permanente. Essa promessa não podia ser quebrada a menos que o sal pudesse ser separado grão por grão, o que é impossível. Então, quando Deus disse aos israelitas para temperar cada sacrifício com sal, ele não estava apenas dando instruções culinárias. Ele estava marcando cada oferta como um lembrete de sua fidelidade eterna. Mas, amigo, ouça-me. Isso não era apenas para sacerdotes em tabernáculos de outrora. Isso é para você, porque por meio de Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, desde a fundação do mundo, a aliança foi estendida a todos que creem. E ele selou sua promessa com seu próprio sangue. Ela não pode falhar. Ela não pode desvanecer. Ela não pode ser corrompida pelo tempo ou manchada pelo pecado. Em Hebreus capítulo 13, versículo 20, chama-se isso de aliança eterna, uma promessa preservada em poder. O sal, em seu uso divino, também fala de pureza. Você já provou sal que foi misturado com sujeira ou decadência? Ele perde sua força. Em Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus advertiu: se o sal perder o seu sabor, para nada presta. Isso não era um comentário sobre tempero, era uma advertência à igreja. Você e eu somos chamados a ser puros, não poluídos, santos, não meio-hearted, consagrados, não comprometidos. Quando Deus disse, vós sois o sal da terra, ele quis dizer que somos os preservadores morais e espirituais de um mundo em decadência. Mas o sal, que se mistura com as impurezas do pecado, perde seu poder de preservação. É por isso que Paulo disse aos Coríntios: expurgai o fermento velho para que sejais uma nova massa. Deus quer vasos que sejam puros, santos e prontos para o fogo de seu espírito. Deixe-me contar uma história. Anos atrás, conheci um homem na Coreia do Sul que havia suportado perseguição por sua fé. Sua família o rejeitou. Ele perdeu o emprego, mas ele me disse com lágrimas nos olhos: irmão Graham, eu mantinha um pequeno saco de sal no bolso do casaco todos os dias. E toda vez que o inimigo me tentava desistir, eu o segurava na mão e lembrava: eu faço parte da aliança de Deus. Estou preservado. Estou puro. Não me curvarei. Aquele homem não estava apenas carregando sal. Ele estava carregando uma revelação, um lembrete físico de uma verdade espiritual. E deixe-me dizer algo: o diabo sabe quem carrega sal. Ele teme aqueles que caminham na autoridade da aliança. Ele treme diante daqueles que sabem que o Deus que prometeu é o Deus que cumpre. Você não precisa gritar mais alto para abalar o inferno. Você precisa permanecer mais firme na promessa de Deus. E essa promessa é salgada, está selada, é sobrenatural. Mas há mais. O sal não apenas preserva, ele não apenas purifica, o sal cura. Em 2 Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22, o povo de Jericó veio a Eliseu e disse: as águas são más e a terra estéril. O que Eliseu fez? Ele pediu uma nova vasilha e sal. E quando jogou o sal na fonte, declarou: assim diz o Senhor, curei estas águas. Não haverá mais morte ou esterilidade. E a Bíblia diz que as águas foram curadas até hoje. Glória a Deus. Você vê, Deus usou o sal como instrumento de cura. Por quê? Porque o sal,
quando colocado nas mãos da fé, torna-se um ato de obediência que desbloqueia o poder divino. E talvez, sua casa, seu ministério, seu casamento, seus filhos estejam espiritualmente estéreis. Não porque Deus está ausente, mas porque você esqueceu de carregar o sal da aliança. Talvez Ele esteja esperando que você o pegue novamente, espiritualmente, simbolicamente, fielmente, e declare: Senhor, eu me apoio em tua promessa. Creio que curarás o que foi quebrado. Esse é o poder de ser salgado pela aliança de Deus. Ei, você aí, curta se está pronto para algo incrível e fique até o final para uma surpresa. Mas agora devemos ir mais fundo ainda, porque o sal que carregamos não é apenas sobre aliança, é sobre pureza, sobre ser um vaso através do qual o fogo purificador de Deus flui. Vamos agora considerar o que significa caminhar no poder purificador do sal. Há uma razão pela qual Jesus não disse que vocês são o ouro da terra ou a prata da terra. Não. Ele disse em Mateus capítulo 5, versículo 13, vós sois o sal da terra. Porque o sal, em toda a sua simplicidade, carrega um peso que o mundo esqueceu. Ele fala de pureza, fala de algo intocado pela decadência, não contaminado pela corrupção. E amados, é isso que Deus busca em seu povo. Não perfeição, mas pureza. Não polimento externo, mas entrega interna. O sal, nos tempos bíblicos, era mais do que sabor. Era um purificador. De fato, os antigos usavam sal para limpar feridas. Ele ardia, sim, mas extraía a infecção. Ele queimava, mas curava. Deus está no negócio de purificar seu povo, não de mimá-lo. Às vezes, sua palavra arde. Às vezes, sua correção queima. Mas não é para destruir você, é para torná-lo inteiro. O salmista disse em Salmos, capítulo 119, versículo 9, com que purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. A palavra é o sal. Ela penetra nas feridas do nosso pecado e purga a infecção. Ela traz convicção, mas também traz cura. Ela queima, mas apenas para abençoar. Você vê pureza não é viver sem falhas, é estar separado, santificado. O sal separa o que é bom do que é corrupto. Quando a carne era salgada, ela era preservada não pelo conforto, mas pelo confronto. O sal tinha que tocar o que estava morrendo para preservá-lo. E da mesma forma, quando você caminha em pureza, você não se retira do mundo. Você o preserva. Você confronta a podridão. Você detém a decadência. Você vive como uma luz brilhante em uma era escura e decadente. É por isso que a igreja perdeu seu poder em muitos lugares hoje. Trocamos nosso sal por açúcar. Queremos sermões que acalmem em vez de santificar. Queremos conforto em vez de consagração. Mas Jesus nunca disse: vós sois o açúcar da terra. Ele nos chamou de sal, porque o sal muda as coisas. O sal não se adapta ao seu ambiente, ele o transforma. Você pode colocar açúcar em carne podre e ela ainda apodrecerá. Mas coloque sal e ela é preservada. Isso é o que a santidade faz. Isso é o que a pureza faz. Lembro-me de pregar uma vez em uma pequena cidade agrícola. Um jovem veio até mim, depois com lágrimas nos olhos. Ele disse: Irmão Graham,
Eu tentei viver para Cristo, mas toda vez que volto para aquele mundo, ele me puxa para baixo. Eu olhei nos olhos dele e disse: Filho, você não foi chamado para se misturar. Você foi chamado para se destacar. O problema não é que você está no mundo. O problema é que o mundo está entrando em você. Deixe o sal da presença de Deus purificar você novamente. Nós nos ajoelhamos ali mesmo e ele clamou a Deus. Ele não estava procurando religião. Ele estava desesperado por justiça. E quando se levantou, eu podia ver em seu rosto. Deus o havia tocado. Aquele jovem saiu diferente não por minha causa, mas porque o sal do céu entrou em seu espírito. Paulo escreve em Romanos, capítulo 12, versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Santidade não é radical, é razoável. Em um mundo embriagado por compromissos, a pureza é o caminho sóbrio. Em uma geração entretida pelo pecado, Deus está levantando homens e mulheres que dizem: serei separado, serei puro, caminharei em justiça, mesmo que o mundo zombe de mim. Isso é sal, isso é poder. E deixe-me dizer algo: a pureza não é passiva, é uma luta. O diabo teme um coração puro mais do que uma voz alta. Você pode cantar as canções mais altas e pregar os sermões mais longos, mas se seu coração não for purificado por Deus, você não carrega a autoridade. Mas, quando um homem ou mulher é purificado, quando deixa o sal do Espírito tocar cada parte de sua alma, o inferno treme, os demônios fogem, as fortalezas desmoronam. Por quê? Porque a pureza atrai a presença de Deus. É por isso que o profeta Isaías exclamou em Isaías capítulo 6: Ai de mim, estou perdido. Ele viu a glória do Senhor, mas antes de poder ser usado, ele precisava ser purificado. O carvão do altar tocou seus lábios. O fogo da santidade queimou sua iniquidade. E só então o Senhor disse: a quem enviarei? Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me. Você não pode ser enviado até ser santificado. E talvez seja isso que Deus está tentando fazer em sua vida agora. Talvez a dor, a pressão, a purificação, tudo faça parte do processo dele para purificar você, para torná-lo salgado novamente, para expulsar a sujeira e atrair o fogo. Vamos juntos. Deixe um comentário com sal da terra e clique no sininho para não perder nada, porque a pureza não é um destino, é uma caminhada diária. É escolher a santidade em vez do exagero. É escolher o caminho estreito em vez do popular. É deixar o sal fazer seu trabalho profundo dentro de você, para que quando você entrar em um ambiente, a atmosfera mude, não por quem você é, mas pelo que você carrega. E uma vez que você carrega a pureza, você começa já a entender o que significa preservar o que é santo. Vamos agora nos aprofundar no mistério divino do que significa caminhar no poder preservador do sal em um mundo moribundo. Há uma razão pela qual Deus usou o sal não apenas como tempero, mas como símbolo de sua aliança eterna. Em Levítico, capítulo 2, versículo 13, ele declarou: com todas as tuas ofertas oferecerás sal. É o sal da aliança do teu Deus. Meu amigo, isso não era um comando culinário. Era uma declaração celestial
de que o que Deus cela, ele sustenta. E ele usou o sal para simbolizá-lo. O sal, nos tempos antigos, era caro e precioso. Rotas comerciais inteiras existiam apenas para o sal. Mas mais do que isso, o sal representava lealdade. Quando duas pessoas do mundo antigo faziam um acordo, elas comiam sal juntas. Isso significava: não te trairei, não me afastarei. Minha palavra é tão duradoura quanto o sal nesta mesa. Quando Deus disse que fez uma aliança de sal com Davi, em 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 5, ele estava declarando: minha promessa não apodrecerá. Meu voto não se estragará. O que falei permanecerá para sempre. Agora deixe-me perguntar: que tipo de aliança você fez com seu Deus? Porque ele fez uma com você. Por meio do sangue de Jesus Cristo, a nova aliança foi escrita não em pedra, mas em espírito, não com tinta, mas com justiça. E essa aliança é salgada, preservada, purificada, imutável. Jesus disse em Mateus, capítulo 26, versículo 28, este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E quando o sangue dele toca a sua vida, ele não apenas te limpa, ele te compromete. Ele te traz para um acordo divino e santo, onde você não é mais seu. Você é dele e ele é seu. Mas muitos hoje tratam a aliança de Deus como um contrato condicional, negociável, quebrável. Queremos as bênçãos sem a obediência. Queremos as promessas sem o processo. Mas você não pode ter aliança sem compromisso. Você não pode andar no poder da ressurreição se nunca se rendeu à crucificação. Você deve dizer: Senhor, estou nisso com você por longo prazo. Não apenas quando o sol está brilhando, mas quando as tempestades rugem. Não apenas quando me sinto abençoado, mas mesmo quando me sinto quebrado. Quando eu era mais jovem, lembro-me de viajar pelo Oriente Médio. Sentei-me com um ancião cristão que havia vivido guerras, perseguições e perdas. Seus olhos estavam cansados de tristeza, mas brilhavam com fogo. Ele me disse: Irmão Graham, a razão pela qual sobrevivi é porque fiz uma aliança de sal com Deus. Disse a ele que o seguiria, não importa o custo. E o custo foi alto, mas a fidelidade de Deus foi ainda maior. Aquele homem não apenas falava sobre compromisso, ele o vivia. Ele entendia que o sal une o sal, sela, o sal não desiste. Jesus disse em Lucas, capítulo 14, versículo 34, o sal é bom, mas se o sal perder o seu sabor, com que será temperado? Você vê pessoas de aliança, são pessoas salgadas, não amargas, não duras, mas pessoas duradouras, fiéis e inabaláveis, que se mantêm firmes quando tudo mais está desmoronando. Pessoas que disseram sim a Deus e o disseram com toda a sua vida. E aqui está a verdade. Deus honra aqueles que honram sua aliança. Ele não abençoa a perfeição. Ele abençoa o compromisso. Ele abençoa aqueles que ficam quando outros vão embora. Ele abençoa aqueles que semeiam em lágrimas e continuam orando quando nada parece se mover. Você pode se sentir esquecido, mas Deus lembra do sal no altar. Ele lembra da aliança que você fez no lugar secreto quando ninguém mais viu. E ele cumprirá cada palavra que falou sobre sua vida. Não porque você é perfeito, mas porque sua aliança é pura.
No templo antigo, toda oferta precisava ser salgada. Isso significa que seu culto, suas orações, seu serviço, tudo o que você oferece a Deus deve ser temperado com aliança. Não apenas uma performance, mas uma promessa. Não apenas paixão, mas perseverança. Quando você carrega sal no bolso, você está se lembrando: eu pertenço a um Deus que guarda alianças e serei um servo que guarda alianças. O sal não é glamuroso, ele não brilha, ele não reluz, mas ele permanece. Ele trabalha nos bastidores. Ele mantém as coisas unidas. E é isso que Deus quer de seu povo. Não uma fé chamativa, mas corações fiéis. Não uma religião barulhenta, mas uma obediência silenciosa. Então, onde quer que você esteja em sua caminhada, seja na montanha ou no vale, alcance seu espírito e encontre aquele sal, aquela aliança, aquela promessa. Deus não te abandonou. Não ouse abandonar Ele. E uma vez que fomos selados por essa aliança divina, começamos a perceber que nosso chamado não é apenas ser comprometidos em particular, mas preservar o mundo publicamente. Vamos agora para a próxima revelação. O mistério sagrado das águas curadas e dos poços salgados. Quando o sal toca o que está quebrado, há um milagre escondido no Antigo Testamento que a Igreja hoje frequentemente ignora. Um que não envolve trovões do céu, nem a divisão do mar, mas algo muito mais simples, uma tigela de sal. Preparado? Dê um like se acredita em milagres e assista até o fim para algo que vai te tocar. Em Terceira Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22, encontramos o profeta Eliseu chegando à cidade de Jericó. O povo veio a ele com uma queixa. A situação desta cidade é aprazível, mas as águas são más e a terra estéril. Em outras palavras, tudo parecia bom por fora, mas no fundo, a fonte da vida, a água estava contaminada. O resultado: morte, abortos, ruína e esterilidade. E o que o homem de Deus fez? Ele não cavou um novo poço. Ele não chamou um exército de construtores. Ele pediu uma tigela de sal. Então, foi à fonte, ao próprio origem do problema, e jogou o sal ali. E com santa autoridade declarou: assim diz o Senhor, curei estas águas. E a palavra nos diz: as águas foram curadas até hoje. Meus queridos amigos, estamos vivendo em uma geração onde as águas estão envenenadas. As correntes de nossa cultura, nossas escolas, nossos lares, até nossas igrejas, tornaram-se poluídas pelo pecado, pelo compromisso e pela confusão espiritual. Na superfície, as coisas podem parecer agradáveis. Os edifícios brilham, os programas funcionam, os cultos cantam. Mas quando você cava mais fundo, encontra esterilidade, encontra decadência moral, encontra quebrantamento e amargura. E continuamos tentando consertar os sintomas, tentando varrer a bagunça, quando o que precisamos é de um milagre na fonte. Eliseu entendeu algo poderoso. O sal, na mão do profeta, pode purificar a fonte. Não se trata do sal em si. Trata-se da autoridade do Deus por trás dele. O sal, aquele grão branco simples, foi um ato profético. Representava pureza, preservação. Representava a mão de Deus alcançando o que estava quebrado e dizendo: viva novamente. Há poços quebrados em sua vida. Há áreas em seu coração onde as coisas costumavam fluir livremente, mas agora estão
amargas, secas, estéreis. Talvez seja um casamento que perdeu sua alegria, uma fé que esfriou, uma mente atormentada por ansiedade ou culpa. Talvez sua alma tenha bebido de águas poluídas, coisas que o mundo disse que satisfariam, mas só te deixaram com mais sede. Ouça-me hoje. Deus quer curar suas águas. Ele quer alcançar o lugar onde a dor começou a fonte, o origem, e lançar seu sal. Ele quer santificar as partes de você que foram profanadas, envenenadas por amargura, feridas por trauma, sobrecarregadas pelo pecado. Ele não apenas conserta o fruto, ele cura a raiz. Quando eu estava pregando no exterior há muitos anos, visitei uma vila onde as pessoas não tinham água limpa. As crianças estavam doentes, a terra estava seca. Mas alguém havia doado um sistema de filtragem. E eu assisti enquanto a água marrom e suja entrava, mas saía cristalina. Os aldeões dançaram, riram, choraram. Meu amigo, é isso que Jesus faz. Ele não tem medo da sua bagunça. Ele entra na fonte mais feia e suja da sua vida. E pelo sangue do Cordeiro e o sal da aliança, ele a torna santa. Jesus disse em Marcos, capítulo 9, versículo 50, "Tende sal em vós mesmos." Em outras palavras, não procure apenas cura do exterior. Carregue a cura dentro de você. Você é o sal. Você é aquele que Deus quer usar para purificar a corrente, para limpar seu lar, para curar sua terra. Você não precisa de um título. Você não precisa de um microfone. Você precisa estar disposto a ir à fonte com um punhado de fé e declarar: "Assim diz o Senhor, estas águas serão curadas." O sal não é barulhento. O sal não grita. Mas quando ele toca o quebrado, algo acontece silenciosamente, poderosamente, permanentemente. E eu acredito que há mães, ouvindo hoje, que precisam lançar sal sobre as feridas de seus filhos. Pais que precisam levar sal ao solo de seus lares. Pastores que precisam voltar à fonte e dizer: "Senhor, cura as águas deste rebanho." Não ouse desistir porque o solo parece estéril. Não desista porque suas orações parecem secas. Ainda há cura no sal. Ainda há poder na aliança. Ainda há graça para alcançar o amargo e torná-lo doce novamente. E uma vez que as águas são curadas, uma vez que as fontes são limpas, há um chamado não apenas para ser curado, mas para carregar essa cura para o mundo. E é aí que a próxima revelação começa. Você é o sal da terra, caminhando em autoridade espiritual. Há uma razão pela qual Jesus não chamou seus seguidores de luz do templo ou fragrância da sinagoga, mas em vez disso, olhou nos olhos deles e disse em Mateus, capítulo 5, versículo 13, "Vós sois o sal da terra." O sal não era um luxo no tempo de Jesus, era essencial. Ele preservava alimentos da decadência, ele purificava feridas, ele realçava o sabor. Era até usado em alianças, em sacrifícios, em ofertas a Deus. Então, quando Jesus te chamou de sal, ele não estava te dando um elogio suave. Ele estava te dando uma missão divina. Meus amigos, o sal carrega autoridade espiritual. Não por causa de como ele parece, não porque grita ou faz um espetáculo, mas por causa do que ele faz. O sal muda tudo o que toca. Ele não se ajusta ao seu ambiente, ele transforma seu ambiente. Você pode despejar sal em uma panela de amargura
e ele mudará o sabor. Você pode pressioná-lo contra uma ferida infeccionada e ele começará a limpar e curar. É isso que Deus quer fazer com sua vida. Começando agora, comente sua palavra favorita curta e se inscreva para um final inesquecível. Você pode se sentir como um pequeno invisível, mas se você carrega o sal do céu em seu espírito, você carrega autoridade. Deixe-me dizer isso com urgência. O mundo não está procurando outro animador. Não está desesperado por mais influenciadores ou vozes polidas. O mundo está gemendo por alguém com sal espiritual. Alguém que carrega o peso da presença de Deus. Alguém que entra em um ambiente e muda a atmosfera porque o poder de Cristo reside nele. Esse tipo de autoridade não vem de um diploma de seminário. Vem do quebrantamento da santidade do tempo gasto no lugar secreto com Deus. Vem de ser temperado pelo fogo refinado pela provação e preservado na verdade. Quando Jesus disse: "Se o sal perder o seu sabor, para nada presta", ele estava advertindo a igreja. Um cristão sem sal é um cristão sem poder. Um cristão que se mistura com a cultura que dilui o evangelho, que compromete a verdade por popularidade, essa pessoa renunciou à sua autoridade espiritual. O diabo não teme uma igreja barulhenta. Ele teme uma igreja que ainda acredita que a palavra de Deus é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes e mais preciosa que o ouro. Lembro-me de pregar em uma cidade devastada pelo vício em drogas. Famílias estavam destruídas. Crianças eram criadas por avós. As autoridades locais haviam desistido e, no meio daquela escuridão, havia uma pequena avó pentecostal com pouco mais de uns 150 metros de altura, que veio até mim e disse: "Irmão Graham, posso não ter muito, mas tenho sal nos meus ossos." Ela me contou como caminhava pelas ruas todas as manhãs às 4 horas, ungindo os batentes das casas de crack, orando pelas escolas, chorando por sua cidade. Ela não tinha uma plataforma, mas tinha autoridade. Em poucos meses, um avivamento eclodiu naquela comunidade. Líderes de gangues se converteram. Viciados foram libertos. E eu acredito que tudo começou com uma mulher que carregava sal em sua alma e ousava caminhar em autoridade espiritual. Você pode não ter um púlpito, mas sua mesa de cozinha pode se tornar um altar. Você pode não estar em um palco, mas quando ora por seus filhos à noite, quando fala a verdade em seu local de trabalho, quando resiste à maré do compromisso, quando vive santo em um mundo de sujeira, você está sendo sal. E o sal não precisa ser barulhento para ser poderoso. O apóstolo Paulo escreveu em Colossenses capítulo 4, versículo 6: "A vossa palavra seja sempre com graça temperada com sal." Isso não é apenas boas maneiras, isso é guerra espiritual. Quando suas palavras carregam graça e sal, elas se tornam armas nas mãos de Deus. Elas atravessam a decepção. Elas desarmam a amargura. Elas convencem corações. Isso é autoridade espiritual. Não apenas falar a verdade, mas vivê-la, caminhá-la, respirá-la. Mas aqui está o perigo. Alguns de nós têm o sal, mas o mantemos no saleiro. Só o derramamos nas manhãs de domingo. Nós o escondemos durante a semana. Temos medo de que ofenda. Temos medo de que nos faça parecer estranhos. Mas o sal que nunca sai do recipiente não tem impacto. Deus está te chamando para liberar o sal, para entrar em lugares escuros sem medo, para falar com ousadia, para orar com convicção,
para amar com santidade, para carregar o sal do céu na decadência da terra e dizer: aqui não sob minha guarda. Porque no momento em que você entra nesse tipo de autoridade espiritual, algo muda, o inferno treme. As correntes se quebram e a aliança de Deus começa a se manifestar na terra. E isso nos leva ao próximo mistério divino escondido no sal. Salgado com fogo. O processo de refinamento de Deus para o crente. Quando Jesus disse em Marcos, capítulo 9, versículo 49, pois todo homem será salgado com fogo, e todo sacrifício será salgado com sal. Ele não estava falando em enigmas. Ele estava nos dando um vislumbre do forno sagrado, do processo de refinamento de Deus, salgado com fogo. Que frase! Parece uma contradição, mas é, na verdade, sabedoria divina. Pois o sal preserva e o fogo purifica juntos, eles santificam a alma. Meus queridos amigos, vivemos em um mundo que quer conforto sem convicção, bênçãos, sem quebrantamento, salvação, sem rendição. Mas a verdade é que Deus não pode usar um vaso que Ele não refinou primeiro. E seu refinamento vem pelo fogo, pela aflição, pelas provações que queimam a escória e deixam apenas o ouro. Deus não está no negócio de nos tornar populares. Ele está no negócio de nos tornar santos. Você se lembra dos sacrifícios no Antigo Testamento? Toda oferta no altar precisava ser temperada com sal. Em Levítico capítulo 2, versículo 13. Com todas as tuas ofertas oferecerás sal. Por quê? Porque o sal simbolizava a aliança, simbolizava permanência, preservação e pureza. Mas nenhuma oferta estava completa apenas com sal. Ela precisava passar pelo fogo. Isso é o que Jesus quis dizer. Todo homem será salgado com fogo. Você e eu somos sacrifícios vivos. Somos a oferta em seu altar. E antes que a fragrância de nossa rendição possa subir ao céu, devemos primeiro passar pela chama e ser salgados com o fogo santo de Deus. Alguns de vocês estão passando por esse fogo agora. O calor é insuportável. A dor é real. Você clama a Deus, onde estás? Mas quero te dizer, hoje o fogo não foi enviado para te destruir. Foi enviado para te refinar. Deus está queimando as impurezas, queimando o medo, o orgulho, a luxúria, o compromisso. Ele está te transformando em algo adequado para a sua glória, algo eterno. Pense no ferreiro que aquece o metal até ele brilhar. Ele o martela repetidamente, moldando-o em uma arma. Ele sabe exatamente quanto calor aplicar e quando tirá-lo do fogo. Isso é o que Deus faz com sua vida. Ele nunca permite que as chamas subam mais alto do que seu propósito. Ele nunca desperdiça sua dor. Cada temporada de sofrimento, cada oração não respondida, cada traição, cada tempestade, tudo faz parte do refinamento. O sal preserva sua aliança, o fogo purifica seu caráter. Conheci um homem, uma vez, em uma reunião de avivamento. Sua esposa o havia deixado. Sua filha lutava contra o vício. Ele havia perdido tudo seu negócio, sua esperança, até sua vontade de viver. Mas ele se agarrou a Jesus como um homem se agarra a uma corda em uma tempestade. Ele disse: Irmão Graham, eu não entendo esse fogo, mas confio
naquele que caminha comigo nele. Com o tempo, aquele homem se tornou um guerreiro de oração. Ele começou a ministrar a homens quebrados em prisões e abrigos para sem-teto. E eu vi como Deus restaurou não apenas o que ele perdeu, mas deu a ele mais do que ele jamais sonhou. Aquele homem havia sido salgado com fogo. Ele passou pelas chamas, brilhando com a glória de Deus. Você vê, Deus não envia fogo para te envergonhar. Ele o envia para te santificar. Ele não quer te envergonhar. Ele quer te capacitar. Quando os 3 jovens hebreus foram jogados na fornalha ardente na Babilônia, o fogo não os queimou. Ele apenas queimou as cordas que os prendiam, e o 4º homem caminhou com eles nas chamas. Isso é o que acontece quando Deus te salga com fogo. Suas amarras queimam, mas sua alma é libertada. Você não pode ter unção sem queima. Você não pode carregar o sal do céu, a menos que tenha passado pelo forno da obediência. É por isso que os apóstolos podiam falar com ousadia, porque haviam sofrido pelo nome de Cristo. É por isso que Paulo podia escrever da prisão com mais alegria do que alguns homens escrevem de palácios, porque ele havia sido salgado com fogo e preservado pela graça. E nesta hora, a igreja deve abraçar a chama. Já tivemos entretenimento suficiente, conveniência suficiente, ferraza suficiente. É hora do fogo santo do sal que perdura dos crentes que dizem: Senhor, refina-me. Queima o que não te agrada. Faz de mim um vaso da tua glória. Porque apenas uma igreja salgada com fogo resistirá quando as tempestades vierem. Apenas um cristão temperado com sacrifício suportará até o fim. E isso nos leva a um mistério ainda mais profundo. A mesa sagrada, onde o sal nunca esteve ausente. Sal na aliança, o acordo eterno de Deus com seu povo. Quando Deus falou com Moisés no Monte Sinai e deu-lhe a lei, ele fez uma aliança com seu povo, uma promessa inquebrável, selada por símbolos sagrados. Um desses símbolos era o sal. Em Levítico, capítulo 2, versículo 13, Deus ordenou: temperarás com sal todas as tuas oblações de cereais. Não deixarás faltar o sal da aliança com o teu Deus em tua oblação de cereais. Com todas as tuas ofertas oferecerás sal. Que declaração poderosa! Não era apenas um ingrediente, era o próprio sinal da aliança duradoura de Deus com o seu povo. Meus amigos, uma aliança é mais do que apenas um contrato. É um vínculo sagrado, um acordo santo que une duas partes para sempre, e o sal era o símbolo antigo desse vínculo, promessa imutável. Ele preserva, protege e garante que nada pode corromper ou quebrar o que Deus uniu. Quando você carrega sal no bolso, você é lembrado desse acordo divino, uma aliança que o próprio Deus nunca quebrará. Imagine o sal como a cola que mantém unidas as promessas de Deus. Assim como o sal preserva a carne da decadência, a aliança de Deus preserva seu povo da corrupção do mundo. Quando entramos em aliança com Deus, somos marcados por esse sal, uma preservação divina que impede nossas almas de apodrecerem em desespero, amargura ou pecado. É o tempero que dá força e resistência ao nosso caminhar espiritual. Esse sal da aliança também é um chamado à fidelidade. Você vê, o sal não apenas preserva, ele exige integridade. Quando o sal perde seu sabor,
é jogado fora como inútil. Assim, Deus chama seu povo a permanecer fiel, a nunca perder seu sabor no mundo. Isso significa manter-se firme nas promessas de Deus, mesmo quando as tempestades rugem, mesmo quando as provações vêm. Viver em aliança é viver comprometido, ser inabalável diante da tentação, refletir o caráter imutável de Deus. Há uma bela história da igreja primitiva que ilustra isso. Os crentes em Jerusalém enfrentaram perseguição e pobreza. No entanto, sua fé não vacilou. Eles carregavam o sal da aliança de Deus em seus corações. Uma viúva Tabita era conhecida por seus atos de bondade e caridade, temperando sua comunidade com amor e graça. Quando ela morreu, Pedro orou por ela e ela foi ressuscitada. Em Atos capítulo 9. Esse milagre foi um sinal de que o sal da aliança de Deus estava vivo na igreja, de que suas promessas eram verdadeiras e ativas. Esse sal da aliança também fala conosco pessoalmente. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você entra em uma nova aliança com Deus. Você é selado com o sal de sua promessa. É por isso que Paulo chama os crentes de sal da terra. Não é apenas um título, é uma responsabilidade sagrada. Carregar o sal da aliança de Deus significa caminhar em santidade, preservar a verdade e viver de uma maneira que reflita as promessas eternas de Deus. E lembre-se, o sal da aliança não é apenas para a preservação pessoal, é para a preservação dos outros. Quando você vive em fidelidade à aliança, você se torna um saleiro nas vidas daqueles ao seu redor. Suas orações preservam sua família. Sua fé preserva sua comunidade. Seu testemunho preserva a integridade do Evangelho em um mundo que está em decadência. É por isso que Deus nos chama a ser sal, não escondido em um frasco, mas derramado livremente, temperando cada parte da vida. Penso em um missionário que conheci em uma vila remota. Embora tivesse poucos recursos materiais, sua vida era temperada com o sal da aliança de Deus. Por meio de sua fidelidade, famílias inteiras foram preservadas do desespero. Comunidades inteiras encontraram esperança. Sua vida era um testemunho vivo de que quando o sal da aliança de Deus é carregado e compartilhado, ele preserva até os lugares mais quebrados. No entanto, devemos tomar cuidado com a tentação de perder nossa salinidade. Isso acontece quando os crentes esquecem as promessas da aliança, quando comprometem a verdade por conveniência, quando se misturam ao mundo em vez de se destacarem. O sal que perdeu seu sabor é inútil e jogado fora. Assim, uma fé sem aliança é impotente. Então, carregue sal no bolso não como superstição, mas como um lembrete sagrado da aliança de Deus com você. Que ele te lembre de suas promessas imutáveis. Que fortaleça sua fé quando as dúvidas surgirem. Que preserve sua alma quando as provações vierem. E que te motive a ser fiel, a permanecer puro, a viver com integridade em um mundo que precisa desesperadamente do sabor do céu. À medida que avançamos, considere isso. O sal não apenas preserva, mas cura. A próxima revelação sobre o sal, na economia de Deus, é encontrada em seu poder de trazer cura e restauração. Como Deus usa o sal como símbolo de seu toque de cura nos quebrados e feridos.
Isso nos leva à nossa próxima percepção divina. Sal de cura, o bálsamo de Deus para os corações partidos. O sal é conhecido há muito tempo não apenas como preservativo ou intensificador de sabor, mas também como um poderoso agente de cura. Na Bíblia, Deus usou o sal em cerimônias que simbolizavam purificação e restauração. Em 2 Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22, o profeta Eliseu curou as águas envenenadas de Jericó ao lançar sal na fonte. Trazei-me uma tigela nova e ponde sal nela. Então, ele jogou o sal na fonte e a água foi curada. Que imagem vívida do poder de cura de Deus. Meus amigos, assim como o sal purifica e cura a água, Deus usa seu Espírito para trazer cura aos lugares quebrados em nossos corações, nossas famílias, em nossas comunidades. Quando você carrega sal no bolso, você é lembrado dessa cura divina. Uma cura que vai além de doenças físicas para tocar as feridas mais profundas da alma. Fala de restauração, onde havia ruína, esperança, onde havia desespero, e paz onde havia tumulto. A cura nem sempre é instantânea. Às vezes, é um processo como o sal, lentamente penetrando uma ferida para limpá-la e protegê-la da infecção. A cura de Deus, muitas vezes, funciona silenciosamente ao longo do tempo, removendo amargura, raiva e dor. Ela restaura relacionamentos fraturados pelo pecado e reconstrói vidas despedaçadas pela perda. O sal simboliza esse trabalho paciente e persistente da graça de Deus. Considere a história de uma mulher que conheci. Ela carregava cicatrizes profundas de um passado cheio de traição e perda. Seu coração estava envenenado por falta de perdão e amargura. Mas quando ela se voltou para Cristo, Deus começou a derramar seu sal de cura em sua alma. Lentamente, dia após dia, ela foi restaurada. Sua amargura dissolveu-se. Seu espírito renovou-se e sua fé tornou-se completa. Ela se tornou um testemunho vivo do poder de cura do sal da aliança de Deus. O sal de cura também é um chamado para sermos instrumentos da cura de Deus em um mundo ferido. Assim como Eliseu lançou sal na água para purificá-la, Deus chama seu povo a trazer sal de cura às vidas ao seu redor. Isso significa ser agentes de reconciliação, perdão e misericórdia. Significa carregar o bálsamo do amor de Deus em lares quebrados, casamentos problemáticos e corações feridos. Quando os crentes caminham no sal de cura do Espírito de Deus, eles se tornam canais de seu poder restaurador. Jesus mesmo foi a personificação suprema do sal de cura. Ele curou os enfermos, deu visão aos cegos e libertou aqueles presos pela opressão demoníaca. Sua vida foi sal derramado para a cura da humanidade. E quando ele chamou seus discípulos para serem o sal da terra, ele os estava chamando para continuar esse ministério de cura e restauração. Vivemos em um mundo doente, com divisão, dor e desespero. Mas o sal de Deus ainda está em ação, purificando, preservando e curando. Quando você carrega sal no bolso, lembre-se de que ele simboliza o poder de cura de Deus que está disponível para você e através de você. Você é chamado não apenas
a receber essa cura, mas a estendê-la a um mundo desesperadamente necessitado. Lembro-me de um pastor que ministrava em uma cidade atormentada por violência e pobreza. Seu ministério era marcado por milagres de cura, não apenas físicos, mas emocionais e espirituais. Ele frequentemente lembrava sua congregação: somos o sal e o bálsamo de cura para esta cidade. Carreguem o sal de cura de Deus onde quer que forem. E, de fato, à medida que viviam esse chamado, vidas foram transformadas, famílias restauradas e a esperança renovada. No entanto, o sal de cura requer fé. Assim como o povo de Jericó teve que confiar na palavra de Eliseu antes que a água fosse curada, nós também devemos crer no poder da presença curadora de Deus. Dúvida e descrença podem bloquear o sal de cura de funcionar em nossas vidas, mas a fé abre a porta para o poder milagroso de Deus. Então, carregue sal no bolso como um símbolo da graça curadora de Deus. Que ele te lembre que nenhuma ferida é profunda demais, nenhuma dor é grande demais e nenhuma perda é severa demais para o toque restaurador de Deus. E enquanto você experimenta essa cura, lembre-se do seu chamado para ser sal nas vidas dos outros, para trazer esperança, restauração e paz. Da cura do sal, nossa jornada agora leva a outra verdade divina. O sal é um símbolo de autoridade espiritual e testemunho. Assim como o sal influencia e transforma o que toca também, o crente carrega uma autoridade espiritual para impactar o mundo por Cristo. Isso nos leva à próxima revelação. Sal de autoridade. O poder do crente para influenciar e transformar. O sal, o pequeno cristal, aparentemente comum, carrega consigo uma profunda autoridade espiritual que Deus concedeu ao seu povo. Nas Escrituras, o sal é mais do que apenas um tempero ou preservativo. Ele simboliza o poder de influenciar, purificar e ser testemunha em um mundo escurecido. Quando Jesus declarou aos seus seguidores em Mateus, capítulo 5, versículo 13, "Vós sois o sal da terra", ele não estava apenas dando um elogio, ele os estava comissionando com autoridade espiritual, um chamado para ser uma força transformadora, para trazer pureza e preservação e para exercer o poder de Deus com ousadia. Meus amigos, a autoridade no reino de Deus não é sobre dominação ou controle como o mundo entende. É sobre influência espiritual, a capacidade de permanecer firme na verdade e de efetuar mudanças para a glória de Deus. O sal é um símbolo apropriado, porque assim, como uma pitada de sal pode mudar o sabor de um prato inteiro, também a vida de um crente capacitada pelo Espírito de Deus pode transformar uma família, uma comunidade, até uma nação. Considere como o sal preserva alimentos da decadência. Da mesma forma, crentes com autoridade espiritual preservam a verdade da palavra de Deus em um mundo que constantemente tenta distorcê-la ou diluí-la. O apóstolo Paulo exortou Timóteo a manter firme a sã doutrina, a ser um guardião fiel da mensagem de Deus. Em Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Quando você carrega sal no bolso,
lembre-se de que carrega a responsabilidade de manter a pureza não apenas em sua própria vida, mas como um farol para outros que estão perdidos ou vagando. Essa autoridade espiritual também chama os crentes a serem testemunhas contra as forças das trevas. O sal é um agente purificador, limpando o que toca. Da mesma forma, o povo de Deus é chamado a ser santo, a confrontar o pecado e a brilhar como luzes na escuridão. A autoridade espiritual do sal capacita os crentes a resistir à tentação, a falar a verdade com ousadia e a quebrar as correntes da opressão espiritual. Há uma história inspiradora da vida de William Wilberforce, um homem que entendeu o poder da autoridade espiritual. Durante décadas, ele lutou incansavelmente contra o mal da escravidão na Inglaterra. Apesar de enfrentar oposição e contratempos, ele nunca vacilou em sua missão. Sua fé e compromisso inabalável com a verdade de Deus foram como sal derramado em uma sociedade corrupta. Sua autoridade espiritual e influência ajudaram a trazer a abolição do comércio de escravos, transformando a consciência de uma nação. Amados, Deus concede a cada crente essa mesma autoridade para ser um catalisador de mudança em um mundo que precisa desesperadamente de esperança e redenção. Mas com essa autoridade vem a responsabilidade. Assim como o sal pode perder seu sabor, também um crente pode perder seu poder espiritual ao negligenciar a oração, as Escrituras e a obediência a Deus. Jesus advertiu em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Se o sal perder o seu sabor, como poderá ser salgado novamente? Devemos guardar nossos corações, permanecer conectados à fonte de nossa autoridade e ser continuamente cheios do Espírito Santo. Imagine uma cidade onde o sal do povo de Deus foi completamente derramado, onde os crentes vivem com ousadia e pureza, mantendo-se firmes contra a injustiça, a corrupção e a escuridão espiritual. Famílias seriam restauradas, igrejas seriam renovadas e comunidades experimentariam o poder de cura de Deus. Esse é o poder da autoridade espiritual que o sal representa. E o poder do sal não é apenas passivo, é ativo e penetrante. Como um testemunho fiel que se recusa a ser silenciado. O sal carrega a autoridade para influenciar até os corações mais duros. Quando Pedro ficou diante da multidão, no Pentecostes, capacitado pelo Espírito Santo, ele falou com uma autoridade que abalou os alicerces de Jerusalém. Milhares foram salvos, batizados e transformados. Isso é o sal em ação. Puro preservador, curador e autoritativo. Carregue sal no bolso. Então, como um lembrete de que você é chamado à autoridade espiritual. Você é chamado a influenciar, a permanecer firme na verdade de Deus e a ser uma testemunha em um mundo que anseia por luz. Você carrega o poder não deste mundo, mas o poder do céu. Da autoridade espiritual, nossa jornada avança para a revelação final sobre o sal na vida cristã. O chamado para carregar sal é um símbolo de seu testemunho e testemunha, pois o sal não deve ser escondido ou acumulado. Ele deve ser compartilhado, derramado, para que o mundo possa provar a bondade da graça de Deus. Isso nos leva naturalmente
ao nosso ponto final. Sal de testemunho, derramando a glória de Deus em um mundo escuro. O propósito do sal nunca é ser mantido escondido ou trancado em um frasco. Seu poder é liberado apenas quando é derramado, compartilhado e espalhado. Na vida cristã, o sal simboliza o testemunho que carregamos, a testemunha que damos diante do mundo. Quando Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versículo 13, "Vós sois o sal da terra", ele estava chamando os crentes, não a uma fé privada, mas a um testemunho público, uma vida derramada em serviço, amor e proclamação da glória de Deus. Assim como o sal tempera a comida e a torna agradável, nosso testemunho adiciona sabor ao mundo ao nosso redor, trazendo um toque do céu ao cotidiano. Quando você carrega sal no bolso, que ele te lembre de que Deus te chamou para ser uma testemunha, para espalhar sua bondade, misericórdia e verdade onde quer que você vá. Nosso testemunho é o sal que preserva a mensagem do Evangelho de desaparecer em um mundo que é cada vez mais indiferente e hostil às coisas de Deus. Pense nos discípulos no dia de Pentecostes. Cheios do Espírito Santo, eles proclamaram ousadamente o nome de Jesus. Seu testemunho foi como sal derramado sobre os corações das pessoas, rompendo a dureza e despertando a fé. Em Atos capítulo 4, versículo 20 diz: "Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos." Suas vidas não estavam mais escondidas, mas derramadas, mudando o curso da história. Meus amigos, você também é chamado a derramar sua fé. Não basta carregar sal silenciosamente no bolso se ele nunca toca as vidas ao seu redor. O testemunho cristão deve ser ativo, visível e fragrante. Um testemunho que traz cura, esperança e transformação. O sal, que permanece inativo, perde seu propósito e poder. Há uma história de um missionário que viajou para vilas remotas, levando consigo a mensagem de Jesus Cristo. Suas palavras eram afiadas e claras, como sal que arde, mas também preserva. À medida que ele derramava seu testemunho, vidas eram curadas, comunidades eram restauradas e a escuridão dava lugar à luz. Seu sal não era apenas tempero, era a própria força vital de um despertar espiritual. O sal, como símbolo de testemunho, também fala da aliança que mantemos com Deus. O profeta, em Números, capítulo 18, versículo 19, diz: "Tudo o que é colocado no fogo para ser salgado será santo ao Senhor." Nosso testemunho temperado pelo Espírito é separado para a glória de Deus. É uma confiança sagrada, uma aliança para viver as verdades de Cristo ousadamente e sem compromisso. Mas para derramar o sal de maneira eficaz, devemos guardar sua pureza. Um testemunho manchado por hipocrisia ou compromisso perde seu sabor. Jesus advertiu sobre perder a salinidade, lembrando-nos de que devemos permanecer conectados a Ele, a fonte de nossa força e testemunho. Sem Ele, nosso testemunho torna-se insípido e impotente. Em sua caminhada diária, carregue sal no bolso como um símbolo de sua prontidão para testemunhar. Seja no local de trabalho, em casa ou em sua comunidade, esteja preparado para falar, amar e agir como o sal de Deus. O mundo
está faminto por verdade, faminto por esperança e sedento pela água viva que só Cristo pode fornecer. Lembro-me de um homem que era uma luz em seu local de trabalho, um farol de integridade e bondade. Embora nunca gritasse dos telhados, sua vida falava alto. Seus colegas de trabalho notaram uma diferença, uma salinidade que preservava a honestidade e o respeito em um lugar cheio de cinismo. Seu testemunho abriu portas para conversas sobre fé e levou vários a Cristo. A nossa salinidade, nosso testemunho deve fluir naturalmente de um coração cheio de Cristo. Quando o amor de Deus nos enche, ele transborda em atos de bondade, palavras de encorajamento e proclamação ousada do Evangelho. O sal é derramado por meio de nossas ações, assim como de nossas palavras. Assim como o sal tempera a comida para torná-la deliciosa, nosso testemunho tempera o mundo com a graça de Deus. Este é o segredo divino final que descobrimos: o poder do sal como um testemunho vivo e ativo que muda vidas e traz glória a Deus. Carregue sal no bolso e deixe sua vida ser um testemunho derramado para a glória de Deus. E assim, ao final desta jornada, nós não apenas desvendamos o mistério de um simples grão de sal, mas chegamos ao próprio coração do nosso chamado em Cristo. O que começou como uma reflexão sobre um mineral antigo, agora se revela como um mapa divino para a nossa existência, um círculo sagrado de propósito que Deus traçou para cada um de nós. Olhe atentamente, pois não são pontos isolados. São estrelas numa constelação gloriosa que define quem somos. Cada revelação flui para a próxima, pintando a imagem completa e de tirar o fôlego do que significa ser verdadeiramente o sal da terra. Começamos com a base de tudo, a aliança. Esta não é uma promessa frágil, escrita em papel que amarela com o tempo. É a aliança do sal, o juramento inabalável de um Deus que não pode mentir, selado não apenas com um símbolo, mas com o sangue do Cordeiro. Quando você entende que pertence a uma aliança eterna, algo dentro de você se firma. O chão sob seus pés, antes movediço pelas areias da incerteza e do medo, torna-se rocha sólida. Você não está mais à mercê das circunstâncias. Você está ancorado na fidelidade de um Deus que sustenta o universo. Carregar o sal da aliança é caminhar com a certeza de que mesmo que os céus e a terra passem a sua palavra, a seu respeito permanecerá para sempre. É a sua identidade fundamental, o seu ponto de partida inegociável. Mas um Deus santo exige um povo santo. E é por isso que a aliança nos conduz diretamente à pureza. O sal da sua aliança não foi feito para ser misturado com a sujeira do compromisso e da mediocridade. Veja, o mundo nos oferece açúcar, sermões que agradam, conforto que anestesia uma fé que não custa nada e, portanto, não vale nada. Mas Jesus nunca disse: vós sois o açúcar da terra. O açúcar, quando colocado sobre a carne em decomposição, apenas acelera o apodrecimento. Mas o sal, o sal confronta a podridão. Ele queima, ele limpa, ele interrompe o processo de morte. Ser puro não significa ser perfeito, mas significa ser entregue ao processo de purificação.
Significa permitir que a palavra de Deus, como sal, entre nas feridas ocultas da sua alma, não para te envergonhar, mas para te curar de dentro para fora. Um cristão sem pureza é um sal que perdeu o seu sabor, uma contradição trágica, inútil para o reino. A pureza é o que torna a sua aliança visível. E o que acontece quando um vaso é purificado? Ele se torna um canal para o poder de Deus. A pureza, por sua vez, destrava a cura. Lembre-se de Eliseu em Jericó. A cidade era agradável aos olhos, mas a fonte de vida estava envenenada, produzindo esterilidade e morte. Familiar. Quantas vidas, famílias, ministérios e nações parecem bons por fora, mas por dentro estão bebendo de fontes amargas de dor, trauma e pecado. O mundo tenta consertar os frutos, mas Deus vai à raiz. E o que ele usa? Um punhado de sal nas mãos de um profeta obediente. O sal, nas mãos da fé, torna-se um ato profético que libera o poder restaurador de Deus. Onde há amargura em sua vida, Deus quer lançar o seu sal de cura. Onde há esterilidade, Ele quer restaurar a fecundidade. Um coração purificado não apenas experimenta a cura, mas se torna um agente de cura num mundo que sangra. A sua vida pode ser o cântaro novo que Deus está procurando para levar o sal da cura a uma geração ferida. Quando você começa a caminhar em aliança, pureza e cura, algo inevitavelmente acontece. Você começa a operar em autoridade espiritual. Esta não é a autoridade barulhenta e arrogante do mundo. É a autoridade silenciosa, mas transformadora do sal. O sal não precisa gritar para mudar o ambiente. Sua simples presença altera a composição de tudo o que toca. Quando Jesus disse, "Vós sois o sal da terra", ele estava lhe dando uma comissão divina, um mandato para mudar atmosferas. Você não foi chamado para se misturar, para se adaptar à cultura decadente. Você foi chamado para transformá-la. A sua vida santa, as suas palavras temperadas com graça e verdade. As suas orações cheias de fé. Tudo isso carrega um peso espiritual que o inferno reconhece e teme. O diabo não teme uma igreja com grandes edifícios, mas ele treme diante de um único crente que sabe quem é em Cristo e que caminha na autoridade do sal, resistindo à escuridão e estabelecendo o reino de Deus onde quer que pise. E, finalmente, para que serve toda essa aliança, toda essa pureza, toda essa cura e toda essa autoridade? Elas culminam no propósito final, do sal ser derramado. Tudo isso nos leva ao cume da montanha, ao nosso propósito supremo, o testemunho. O sal não foi feito para ficar seguro dentro do saleiro. Um saleiro cheio guardado numa prateleira é inútil. Seu poder só é liberado quando ele é derramado, espalhado, entregue. Sua fé não é um assunto privado. É uma proclamação pública. Sua vida é o sermão que o mundo está lendo todos os dias. O sal do seu testemunho preserva a verdade do Evangelho de se tornar irrelevante. Ele dá sabor a um mundo insípido, mostrando que existe uma realidade maior, uma alegria mais profunda, uma esperança mais segura. Cada ato de bondade, cada palavra de verdade, cada momento de integridade no seu trabalho, cada perdão oferecido, tudo isso
É você derramando o sal da glória de Deus sobre um mundo faminto. Portanto, veja o círculo divino completo. A aliança lhe dá segurança. A pureza lhe dá santidade. A cura lhe dá restauração. A autoridade lhe dá influência. E o testemunho lhe dá um propósito eterno. Não são 5 coisas diferentes. São 5 facetas da mesma e gloriosa chamada para ser sal da terra. E assim, a minha palavra final para você hoje é um chamado, uma convocação urgente e inescapável. A frase "carregue sal no bolso" deixa de ser hoje uma mera metáfora e se torna um decreto para a sua alma, um lembrete diário e palpável da sua missão sagrada. Chega de viver uma fé morna, insípida e sem impacto. Chega de se esconder no saleiro, por medo de ofender, por medo de parecer diferente. O mundo não precisa de mais cristãos camuflados. Ele está morrendo pela falta de sal. A questão que ecoa dos céus para você, neste exato momento, é esta: você atenderá ao chamado. Você se entregará ao fogo refinador de Deus para se tornar um sal puro e eficaz. Você terá a coragem de ser a resposta de Deus para a podridão ao seu redor. Você vai carregar a sua aliança, caminhar em pureza, liberar a cura, operar em autoridade e derramar o seu testemunho para a glória de Deus. Se a sua resposta é sim, se há um fogo se acendendo em seu espírito, então este não é o fim de um sermão, é o começo de uma revolução na sua vida. Vamos orar, e eu peço que você não apenas ouça, mas que faça desta oração a sua própria declaração de consagração. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti não como ouvintes passivos, mas como sacrifícios vivos. Nós reconhecemos a santidade do Teu chamado. Nós aceitamos a Tua aliança eterna selada pelo sangue de Cristo. Senhor, perdoa-nos por todas as vezes que trocamos nosso sal por açúcar, buscando conforto em vez de consagração. Hoje nós nos rendemos ao Teu fogo purificador. Queima tudo o que não Te agrada. Purifica nossos corações, nossas mentes, nossas motivações. Faz-nos santos como Tu és santo. Nós pegamos o sal da Tua palavra e o aplicamos profeticamente sobre as áreas áridas e amargas de nossas vidas, nossas famílias e nossa nação, e declaramos: haja cura em nome de Jesus. Capacita-nos, Espírito Santo, a caminhar na autoridade que nos foi dada. E, acima de tudo, dá-nos a coragem de sermos derramados. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo e potente da Tua bondade e do Teu poder. Nós aceitamos a missão. Nós carregaremos o sal. Envia-nos, Senhor. O mundo está esperando e nós estamos prontos. Em nome de Jesus, amém e amém. Agora, a sua missão começa. Se esta palavra incendiou o seu coração e você aceitou este chamado, hoje comente com um poderoso: eu vou ser sal, para declarar a sua decisão. Compartilhe esta mensagem, pois a revolução do sal precisa se espalhar. Que Deus te abençoe poderosamente enquanto você sai para salgar a terra.